Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thales, sou estudante do 8º período do curso de Física e venho hoje falar a respeito de um assunto que transgride os limites da física e chega lá na química, as escalas termométricas. Apesar da palavra pouco convencional, uma escala termométrica é o que nos ajuda a medir a temperatura de uma substância ou de um sistema experimental. Ou seja, é a escala termométrica que nos fornece a informação acerca da movimentação, logo, da energia cinética, das moléculas naquele objeto de estudo. Ao longo da história, existiram algumas escalas termométricas, mas serão ressaltadas nesse vídeo apenas 3 por questão da sua maior recorrência nos tempos atuais: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Por ordem cronológica, primeiro trataremos sobre a escala Fahrenheit. Até a época de Fahrenheit, criador desta escala, não havia uma medição padronizada para se tirar temperatura, por exemplo, de um ser humano. Até então, as pessoas que trabalhavam com temperatura eram médicos e meteorologistas, e cada um deles fazia sua própria leitura segundo um parâmetro próprio. Até que um astrônomo chamado Ole-Rømer, no século XV, começou a fazer testes de medição de temperatura em misturas de gelo, água e um certo tipo de sal. Ele definiu zero como o valor mais baixo de sua escala para não trabalhar com números negativos, e a partir dos seus testes foi definido o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, além da temperatura do corpo humano. Fascinado pelo trabalho de Rømer, o físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit visitou a Dinamarca a fim de compreender melhor o esquema de medição de temperatura do astrônomo. Por volta de 1717, Fahrenheit construiu um termômetro mais preciso do que os criados por Rømer e começou a revisar as medidas da escala feita por ele. As medidas do invento de Fahrenheit foram muito maiores do que as obtidas pelo astrônomo em seus testes, portanto, ele se viu obrigado a fazer manipulações matemáticas para ajustar as medições. Assim nasceu a escala Fahrenheit, que vinha com um primeiro diferencial em relação à escala Rømer. Para o ponto de congelamento da água, ao invés do zero, foi atribuído o valor de 32 graus Fahrenheit. Porém, Ole-Rømer não era o único astrônomo envolvido com medição de temperatura. Alguns anos depois do experimento de Fahrenheit, o astrônomo e físico sueco Anders Celsius também publicou um estudo envolvendo uma nova escala, a escala centígrada, no ano de 1742, que levava esse nome porque Celsius dividiu seu termômetro em 100 partes iguais, sendo cada parte 1 grau. Também tirando como base experimentos envolvendo água em seus diferentes estados físicos, Celsius definiu o ponto de fusão da água como zero, tal qual fez Rømer em sua escala, e 100 para o ponto de ebulição. Em função da exposição de números menores do que os obtidos a partir da escala Fahrenheit, a escala centígrada foi mais aceita pela comunidade científica, a ponto de ser, até hoje, a escala padrão para a medição de temperatura. Quando Celsius morreu, o botânico Carlos Linneu, seu colega na Academia Real de Ciências da Suécia, fez algumas atualizações no projeto da escala, conferindo a ela as características que são conhecidas até hoje por quem a estuda. No ano de 1948, para homenagear Celsius, a escala foi rebatizada com o nome do astrônomo. Além de Fahrenheit e Celsius, houve outro cientista que marcou o estudo das escalas termométricas a ponto de ter a sua criação considerada funcional até os dias de hoje. Estou falando de William Thomson, ou Lord Kelvin por seu título nobiliárquico. Como Lord Kelvin conviveu com um grande período da Revolução Industrial na Inglaterra, os estudos de medição de temperatura feitos por ele tiveram um grau de refino maior se comparado aos outros dois casos. Com base em estudos feitos acerca da escala proposta por Celsius, a escala Kelvin ficou conhecida como escala absoluta, uma vez que a sua definição de zero implica na não movimentação a nível molecular, conhecimento que não era tão aprofundado na época de Celsius e Fahrenheit. Logo, o zero na escala Kelvin é absoluto. Se for feita uma comparação entre as 3 escalas, é possível visualizar que a relação entre Celsius e Kelvin é de 1 para 1, uma vez que o estudo de uma foi feito com base na outra. As 3 escalas são consideradas válidas somente se as medições foram feitas com base na pressão atmosférica, 1 atm. Como visível na imagem, o parâmetro de comparação são 2 pontos fixos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Se você chegou até aqui, eu espero que este vídeo tenha saciado a sua sede de conhecimento e aprofundado o seu aprendizado sobre termodinâmica. Eu vou ficando por aqui e agradeço a sua visualização. Um abraço e até a próxima!